Pessoal, a gente vai fazer uma série de 3 lives, mais uma aula. Então eu quero que vocês prestem muita atenção, tá, nas próximas 3 semanas, porque esse é um assunto aqui importantíssimo para sua carreira e para sua família também, tá. Então esse é um assunto que é de extrema importância para todos os atletas, inclusive se você não é atleta, isso também serve para você, tá. A gente vai falar sobre finanças, sobre dinheiro, gestão, tudo isso. Então mesmo você não sendo atleta, isso aqui vai servir para você também. Claro que, né, eu vou fazer algumas ênfases, algumas analogias no contexto do esporte, mas serve para toda a audiência, tá. Se você está no YouTube aí, eu vou deixar um link aqui embaixo para você se inscrever, nas aulas e na masterclass que nós vamos fazer no dia 19, é isso? Isso, 19 de junho, tá, pessoal? Só um pouquinho sobre mim, bem rápido. Eu sou Bruno, eu trabalho com psicologia esportiva, né? Sou treinador de alta performance, eu trabalho com diversos atletas no mundo inteiro, né? A maioria dos meus clientes são lutadores de MMA, lutadores de jiu-jitsu, tenistas, jogadores de basquete, jogadores de futebol, enfim. Eu trabalho com uma variedade muito grande de atletas, tá? Eu tenho formação em terapia cognitiva comportamental, tenho formação em neurociência, já estudo isso há mais de 18 anos, então isso aqui não é o que eu forneço para meus atletas não é apenas algo que eu fiz um cursinho lá e estou passando para todo mundo, não. É algo estruturado, com conhecimento, é algo, um treinamento psicológico sério, tá? Não é um monte de coach que tem aí na internet que se diz treinador de alta performance, mas nunca performou em alta performance na vida. Eu fui jogador de basquete, eu fui jogador profissional de pôquer, né? Foi onde que eu aprendi muito aí sobre. Menor, sabia dessa. Fui jogador profissional de pôquer, né, fui um dos Que legal. dos únicos, não únicos, né, mas na época não era, o pôquer não era tão famoso quanto era hoje, né, e o pôquer é um jogo muito mental. E olha só que interessante, Laísa, o pôquer, tem uma pressão por dinheiro muito grande, né, porque você joga a dinheiro, e eu acabo percebendo isso com os outros atletas também. E essa a questão financeira acaba sendo uma variável muito grande para o atleta, e às vezes ele não consegue performar por pressão do dinheiro. E isso é uma Por pressão do dinheiro e do ambiente também, porque eu tenho um amigo, que eu fiz aqui nos Estados Unidos, ele é esposo de uma amiga minha, e ele é jogador profissional de pôquer também, então ele vive em cassino, e eu acho incrível a capacidade, emocional dele de não misturar as coisas e conseguir separar literalmente, ter aquilo ali como um trabalho. Exatamente, exatamente. E o jogo de pôquer você joga diretamente com o dinheiro. O dinheiro é a ferramenta de jogador de pôquer. E isso no pôquer é a maior variável que tem, e nos outros esportes também, né, no lutador de MMA, assim, todos os esportes, às vezes, quando o atleta ele vai pressionado pelo dinheiro, ele não consegue performar o melhor, não consegue, não tem jeito. Se eu estiver prestando no dinheiro, posso solucionar esse problema para os meus atletas. E eu resolvi trazer uma profissional de altíssimo nível, que é a Laísa, que tem conhecimento, possui as ferramentas, que vai conseguir te ajudar a planejar o dinheiro que você ganha, vai conseguir te ajudar a planejar o futuro, porque a carreira do atleta dura até, sei lá, os 35, 36, 40 anos, dependendo do esporte. E depois disso, o que acontece? Né, você tentar planejando para sua aposentadoria já, porque, pessoal, o tempo passa assim, ó. Então você precisa planejar, precisa fazer as coisas certas desde agora, para quando você terminar sua carreira, você tá bem tranquilo. Principalmente para o atleta, né, porque tem aí o tempo em que ele está se colocando em campo lesionado, então não tem uma vida útil longa dentro da profissão. Então, ao mesmo tempo, enquanto você está focado nos seus treinos, você também tem que estar focado no que você vai fazer com o seu dinheiro, com o que você está ganhando durante esse processo. Porque a gente vê aí, principalmente com jogadores de futebol, né, quantos que ficaram famosos e depois hoje você vê aí que não tem nada, ganharam muito dinheiro e hoje não tem nada por conta disso, de não terem se atentado, durante o processo, enquanto eles estavam ali no topo ganhando dinheiro, só gastando e não como administrar, não administraram bem, administraram a carreira enquanto ela tinha vida útil, mas depois não É isso aí. não
não está desfrutando do que eles lutaram muito para poder conquistar, que é o dinheiro, né. A gente gosta muito, na minha profissão, eu amo a minha profissão, eu tenho certeza que o Bruno ama a profissão dele, mas todos nós precisamos de dinheiro, e se a gente não dominar o nosso dinheiro, se a gente não tiver o controle sobre ele, ele nos domina, e no nosso futuro a gente se vê aí, infelizmente, como diz o ditado popular, né, com uma mão na frente e outra atrás. Exatamente, exatamente. Então por isso, pessoal, a gente vai fazer, 3 lives, tá. Então, essa segunda, na outra segunda, na segunda subsequente, e mais uma masterclass que vai ser no Zoom, tá. Se você quiser se inscrever, tem um link aqui, tem um link na minha bio também, me manda uma mensagem, chama todos os seus amigos, tá, não importa se é atleta ou não, o treinador, todo mundo que você conhece para fazer essa aula, porque eu quero mudar o rumo financeiro da sua vida, tá. Não quero que você esteja mais pressionado pelo dinheiro, quero que você esteja tranquilo, que você possa performar o seu melhor, tá. E para atletas, claro, né, atletas meus, né, que trabalham comigo e atletas da comunidade atleta dominante, eu vou fazer uma aula lá, tipo, que eu vou até um pouco mais a fundo, vou te ensinar a fazer parceria, encontrar patrocínios, fazer um media kit, enfim. Eu não sei, né, que é uma coisa que eu até não divulgo muito aqui, Laísa, mas mais da metade do meu trabalho é com empresários, tá, minha consultoria, e eu vou passar todo esse conhecimento empresarial para os atletas, porque eu quero que vocês entendam que você, atleta, você é uma empresa. Eu Você falei é uma marca. Você é uma empresa, você é uma marca. Inclusive, quando eu entendi que eu era empreendedora, e é uma das coisas que eu mais coloco na minha cabeça. Eu falei: "Eu sou a minha marca, eu sou o meu produto". Então eu preciso ter um autocuidado comigo mesmo, desde a forma com que eu me apresento, porque é um conjunto, igual o Bruno falou, é uma empresa. Então tem a parte do financeiro, a parte administrativa, a parte do marketing, a parte como que você se porta, que você se posiciona, o seu posicionamento, principalmente na internet e pessoalmente. Então é um conjunto, não tem como, tá um ligado com o outro. Até também dentro da minha esteira de produtos eu tenho um curso falando sobre Instagram, e porque não tem como, tá um ligado com o outro, mas hoje nós vamos falar sobre o dinheiro, o quanto a gente precisa se atentar. Eu costumo dizer, eu aprendi isso e eu nunca mais me esqueci, que tudo tem que ser simples. Então, esse projeto que eu desenvolvi falando sobre finanças, ele tem uma linguagem simples, é uma linguagem muito acessível, porque hoje as pessoas que falam de finanças, todo mundo quer falar sobre investimento, bolsas de valores, Bitcoin, mas só que essa linguagem, essa comunicação que nós vamos ter agora, é para literalmente, assim, para as pessoas que não fazem ideia do que é Bitcoin, do que é investimento, bolsa de valores e comprar ações e empresas. Então é o simples que funciona. Então tudo tem que ser simples. Quando a gente tem um problema, a gente tem que pensar na forma mais simples de resolver, porque se a gente for piorar e dificultar, você vai estar literalmente piorando a sua situação. Então tem que ser simples para que a gente consiga resolver de uma forma fácil e eficaz. Então, quando você se estabilizar, quando você entender essa primeira linha, essa primeira vertente, aí você vai avançando, porque você já preparou o seu terreno para você continuar avançando. Então, talvez o que eu vou falar aqui para vocês seja algo óbvio, você já escutou em algum outro lugar. Mas, como tudo na vida, assim como a Bíblia, falo da Bíblia porque eu sou cristã, então a gente fala que a palavra ela é viva. Você lê o mesmo versículo ali várias vezes e cada vez que você vai lendo, você tem uma experiência diferente. Então é assim como as finanças também, é o básico que funciona. É, são os fundamentos, pessoal. É igual no esporte. É igual no esporte. Você é atleta, todo dia você vai para academia e você treina a mesma coisa, você treina os fundamentos. Se você é bom no fundamento, fica fácil de você construir algo em cima, tá? Então, nas finanças é a mesma coisa, tá? Às vezes você conhece os fundamentos, mas você não está aplicando os fundamentos. Então, é por isso que na live de hoje, nas próximas 3 lives, a gente vai falar sobre o fundamento para construir isso de uma forma bem forte para na nossa masterclass na quinta-feira, vocês realmente a gente poder entrar a fundo na estratégia para vocês poderem ganhar dinheiro, investir, enfim, né, a Laísa vai montar um negócio bem legal para vocês. Ah, Laísa, o que que a gente vai falar hoje? Qual que é o assunto, assim, a primeira coisa que a galera precisa saber para poder começar a administrar a parte financeira melhor?
Hoje, o nosso primeiro tópico, a gente vai fazer uma abordagem sobre o dinheiro na nossa infância. Qual foi o primeiro contato, o nosso primeiro contato com o dinheiro que é na infância. Então, tudo que acontece na nossa vida, o Bruno, a Laísa, que é hoje, tudo é formado na nossa infância. Então, do 0 até os 12, 13 anos é aonde a gente ali cria a nossa personalidade, é aonde a gente aprende, assim, com o visual, porque em muitas situações, eu falo muito isso, que eu estudo bastante sobre essa questão de relacionamento de pai e mãe na infância, é que a gente acha que falando para o nosso filho o que ele tem que fazer é aonde ele vai entender e falar assim: "Ah, não, ok, papai, mamãe, eu vou fazer o que você está falando", sendo que o que eu falo não condiz com a minha postura. Então isso é muito interessante, é um assunto, assim, que eu gosto muito, porque eu tive muitos déficits, né, na minha infância em relação à criação e principalmente em relação ao dinheiro. Então, esse meu rumo antes de eu entrar nas finanças mesmo, assim, como profissional atuante aqui nos Estados Unidos, eu já fazia essas observações, eu já começava a me autoanalisar sobre o dinheiro, porque eu vim de uma cultura em que eu observava, a minha mãe gastando muito compulsivamente, comprava tudo assim, soltava cartão de crédito, até às vezes a nossa mãe falava: "Compra o que você quiser", então a gente ia lá e mergulhava de cabeça. Só que essas pequenas atitudes, elas me fizeram ser uma pessoa compulsiva e, como é que fala? Adquirir um patrimônio de dívidas. Então, se eu não tivesse pessoas ao meu redor em que elas falassem para mim: "Laísa, olha isso, você está agindo igual a sua mãe, se você continuar dessa forma, você não vai construir nada". E eu também é muito engraçado que por mais que eu seja das finanças, eu não tenho também aquela cultura assim: "Ah, você tem que montar patrimônios, tem que ter milhões de casas", não. Eu acredito que a gente precisa ter o suficiente para que a gente consiga ter uma vida digna, conseguir educar os nossos filhos de uma forma digna e sim, poder comprar o que a gente quer, porque, as pessoas falam: "Dinheiro não traz felicidade, ficar com boleto sem pagar traz tristeza, depressão traz depressão". Então aonde que eu quero começar com vocês? Eu quero perguntar como foi a primeira vez que você teve o contato com dinheiro na sua infância? Principalmente da área do esporte, quem começou desde cedo, porque eu acompanho muito o surf, né, então eu sei que o Felipe Toledo, ele foi inserido no surf pelo pai dele bem pequenininho, se eu não me engano aos 3 anos de idade. Então, muitos atletas de alto rendimento, eles foram inseridos no esporte muito cedo. Então, já ganharam um campeonato, já ganharam um dinheirinho, mesmo que fosse. Então, qual foi, traga à sua memória, qual foi o seu primeiro contato com o dinheiro? O primeiro dinheiro que você ganhou ou que te deram, como que os seus pais administravam o dinheiro da casa? Ou a pessoa que te criou, porque muitas vezes eu mesmo observei minha prima, tenho a minha avó também como exemplo, outras pessoas que me criaram além do meu pai e da minha mãe. Porque a forma com que você viu essas pessoas administrando o dinheiro da casa e até mesmo o seu dinheiro, eu só vou fazer uma abertura, assim, uma aspas dentro desse assunto, porque acontece não só no meio do esporte, mas no meio artístico também, dos pais que, se aproveitam dos filhos e pegam o dinheiro deles pra entende? Então isso é um trauma também. Então o que eu quero trazer agora nessa primeira conversa é que você se autoanalise, olha a sua história. Talvez seja uma história que vai te trazer um pouco de dor, porque toda vez que a gente tem que voltar um pouco no nosso passado para falar algo, isso gera sim uma dor. Então, qual foi o seu primeiro contato com dinheiro? Ou você passou necessidade, ou você teve em excesso? E a nossa realidade, a realidade de todos, né? A gente sabe que nem todo mundo tem dinheiro para poder gastar em excesso, então a gente tem que ter um equilíbrio. Então, hoje eu convivo com pessoas que eu sei que são pessoas muito bem, como que fala?
São pessoas muito bem financeiramente, muito bem mesmo, principalmente aqui, né, na área, assim, daqui de Boston, que a gente sabe que casas aqui é tudo muito caro, e eu vejo essas pessoas educando. Uns educam como se pode ter tudo, mas eu também convivo de perto com uma família que educa os filhos de uma forma assim: "Ok, você tem tudo, mas a gente precisa economizar aqui, não se desperdiça comida". Então, todos esses detalhes que a gente viveu na nossa infância, ela influencia ativamente 100% nas nossas atitudes como adulto. Então, na forma com que a gente gasta, eu sou uma pessoa que eu não gosto de desperdício. Eu sou consumista, amo comprar, mas eu não gosto de desperdiçar comida, porque no meu passado já teve um momento na minha vida que teve um ovo e arroz para dividir entre eu, minha mãe e minhas irmãs. Porém, também já tivemos momentos em que a gente tinha de tudo. Então, esse acontecimento na minha infância, ele pode ter me gerado 2 tipos de comportamento. Ou eu sou uma pessoa que quer esbanjar comida, que quer comprar e que joga comida fora porque não teve no passado, ou a Laísa que eu sou hoje, não gosto de desperdício, nem na parte da comida e nem na parte das roupas. Então, assim, eu gosto de comprar, mas eu gosto de comprar algo que eu realmente vou usar. Então, talvez, na sua infância, isso são suposições, tá, são, como que fala? Me perdi na palavra, mas são suposições de algo que possa ter acontecido com alguns de vocês que estão assistindo agora. Então, no seu passado, você queria muito comer uma pizza, ou quando comprava a sua família comprava uma pizza, e ali você não dava para todo mundo, ou você não comia a quantidade que você queria, ou isso acontecia esporadicamente, uma vez por ano. Então, hoje que você tem condições financeiras, você come muito. Isso se chama vômitos emocionais, são os vômitos das suas emoções. Então, no esporte, o que que você faz hoje como atleta quando você ganha uma recompensa de uma luta que você teve, de um campeonato que você teve? O que que você sofreu na sua infância que hoje você fala bem assim: "O dinheiro bate na minha mão e some, o dinheiro bate na minha mão e some". Então, ao mesmo tempo em que você é um atleta de ouro, número um ali, ganhando seu dinheiro, mas você não é, porque você não consegue dar um destino para ele. E isso é algo que foi gerado na sua infância. Olha só, às vezes Interessante. a pessoa se comportando hoje da forma que ela aprendeu lá de trás. Ela foi doutrinada, né, dessa forma, sem que ela percebesse, porque ela tá naquele ambiente ali, né, que ela não tem controle, né, a gente não escolhe o ambiente que a gente vai crescer, nossos pais, nossos tios, enfim. E às vezes nem é por culpa, né, dos nossos pais, nada, eles tentaram fazer o melhor pra gente. O melhor o que eles sabiam. Porém, às vezes não é um conhecimento utilizado para que você tenha uma condição financeira em alto nível, né. Exatamente, até porque, na questão de inteligência emocional, a gente escuta muito: "Pessoas feridas ferem outras pessoas", então a gente tem que entender que os nossos pais, eles não foram, eles não tiveram esse conhecimento que a gente tem hoje. Hoje a gente tem aqui o ChatGPT, em que a gente abre ele, você escreve qualquer coisa e ele te dá tudo. Então, antigamente não era assim, internet discada ainda já era, o começo da evolução, né, aquele computador todo quadradão. Então, assim, eu for olhar para os nossos avós, então eu sou da época que a minha avó, eu acredito que muitas pessoas ainda façam isso, eu gosto muito de dar esse exemplo, que antes de sair para fazer compra, ela anotava tudo. Então ela anotava o que que ela tinha, então se eu tenho 2 sacos de arroz, eu preciso só de mais um, ou eu não preciso de nenhum, dependendo da quantidade de pessoas que tinha. Então os nossos avós hoje em dia, aqui pelo menos no Brasil, já não é tão mais, eu acredito, né, porque vai fazer 4 anos que eu tô fora do Brasil, então eu não lembro muito. Mas eu sei que aqui na comunidade americana em que eu convivo, a média de filhos é 3, 4. Então, da época dos nossos avós, bisavós, era 9, 15, 10, e não tinha dinheiro para todo mundo, mas todo mundo comia, não da forma que queria. Então é muito importante em que a gente consiga entender e olhar com carinho, para o nosso passado.
para tudo que a gente viveu. Eu tive os meus traumas, então assim, nós somos em 3. É muito engraçado, porque tivemos a mesma criação e tem uma de nós que ela é totalmente diferente. Então assim, na cabeça dela, ela, né, ela gosta de esbanjar, gosta de, entende? É a rica, por conta das experiências que ela teve. Ela é a mais nova, então ela não consegue, assimilar e ter o entendimento que eu tenho por ser a mais velha. Então eu peguei as 2 pontas, a parte de ter muito e a parte de não ter nada. Então, assim, hoje eu fico até eu mesmo me surpreendo comigo mesmo, como que eu consegui assimilar isso de uma forma legal e equilibrada na minha vida. Então a nossa infância, ela é muito, muito, muito importante. Então, para quem tem filhos, principalmente, que está assistindo aqui, olha com carinho para o seu filho, como que você está educando ele. Porque por você não ter tido nada, não estou generalizando, mas uma boa parte das pessoas são assim, por você ter tido muitas faltas na sua infância, você quer suprir os seus filhos dando tudo para ele na hora que ele quer, por você não ter tido, achando que isso é amor e que isso é educação. Não é. Então, mais para frente, o seu filho ele vai ter que lidar sozinho e que, ou com alguém que ele vai encontrar no caminho sobre essa gestão do dinheiro, né, por ele ter tido tudo, e aí ele cresce como adulto e ele sabe que a gente não pode ter tudo que a gente quer na hora que a gente quer. E aí ele vai ficar um adulto frustrado. E aí é onde muitos não rompem a bolha, eles não conseguem. Muitas pessoas vêm para os Estados Unidos para poder ter uma vida melhor, ou trabalho, atleta, e enfim, mudam, eles fazemos uma mudança drástica na nossa vida para poder atingir o sucesso, o que a gente quer alcançar na nossa vida, e a gente não consegue romper. Porque isso tudo tá ligado à nossa infância. Então a gente precisa voltar e analisar com carinho o que eu sofri na minha infância que hoje me gera traumas, vômitos emocionais. Então, será que o fato de eu comprar roupas e deixar na etiqueta, mesmo sem saber que eu vou usar, por que que eu faço isso? Por que que eu compro comida em excesso e eu deixo ela estragar? Por que que eu tenho um acúmulo de coisas que eu não uso e que não vai servir para nada? Eu compro, eu não uso e eu não dou para ninguém, eu tenho dó de dar para as pessoas. Isso é muito isso é muito sério. Sim, e eu até tô uma curiosidade com você, Laísa. Quando que foi que você reparou e pensou assim: "Espera aí, deixa eu olhar para trás, ver de onde que vem tudo isso", e teve algum momento específico na sua vida que aconteceu, você falou: "Não, preciso ajustar minha vida financeira, preciso buscar informação", até teve alguma coisa que te fez criar esse nível de consciência? Sim, eu sempre falo que são 2 pessoas, que fizeram essa diferença na minha vida, que é a minha prima e é uma tia minha. Essa minha tia é o que eu falo, o aprender ele vem pelo ouvir e pelo ver, e não pelo falar. Então, eu observava muito, ela colocava na geladeira todas as contas dela: "Ó, essa semana esse mês eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo", e eu vivia na casa da minha tia. E a minha prima sempre, a vida inteira eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 14 anos. Com 14 anos no Brasil. Então eu com 19 eu já tinha 5 anos de carteira assinada, e eu acredito muito que essa minha, esse meu ingresso, assim, no mercado de trabalho cedo me ajudou muito em relação à consciência, porque eu tive contato com profissionais mesmo desde cedo. Só que gastava compulsivamente, gastava eu lembro de uma vez, eu tinha, 17 anos, eu peguei o meu cartão do Banco do Brasil, fui no caixa, e aí ali eu consegui fazer um empréstimo. Na época, eu acho que era R$ 500, era muita coisa. Eu saí comprando tudo que eu queria, assim, sapato, tudo. Olha aqui, em parcelas de R$ 21. Então, a minha consciência mesmo veio, que eu sempre tive esse filho empreendedor, quando eu abri uma loja de produtos de limpeza, e essa história ela tá na minha mini presentation de finanças, eh
ela tá ali, porque foi muito importante para mim. E essa loja, quem é do Brasil, assim, e já viu aquele carro do cloro que passa na nossa porta, que o litro do cloro era 25 centavos. Então, eu vendia desinfetante, cloro, vassoura, e eu comecei essa loja. Eu abri o meu CNPJ por conta disso, eu tenho esse CNPJ até hoje, eu sou apaixonada por ele. É um caso de amor, porque eu não conseguia juntar dinheiro, eu não consegui adorava comprar nas lojinhas que compra e você anota. Então ali eu tinha que pagar aluguel, água, luz e os boletos, e ainda a taxa do MEI. E eu tinha que juntar de 3 em 3 dólares, $3, R$3, que era o desinfetante, R$10 a vassoura, 5, 3 o pano e R$1 o litro do cloro. Então, eu via cada moedinha de R$1 ali que batia, eu ficava assim: "Uau!". E eu não estava entendendo, e eu não entendia, porque a gente tem que entender que às vezes a gente está passando por um momento, assim, de dificuldade financeira, e a gente não consegue olhar mais à frente, mas você está sendo preparado para o seu futuro. Olha como a moeda de R$1 ela tem relevância na minha vida. E aí, antes de eu vir pra cá, eu fui trabalhar numa lanchonete. Eu nunca trabalhei em lanchonete na minha vida do Brasil. E foi a lanchonete de uma amiga, e ela não queria me contratar, porque eu já tinha sido gerente de loja, já tinha dado aula, educação física. Eu fiz educação física no Brasil, só não me formei. Nem sei se você sabe disso, se eu já te falar. E a minha faculdade é educação física, esporte e lazer, voltada para o esporte, para o lazer. Eu fiz até o sexto período e larguei para poder abrir a minha loja de produto de limpeza. Eh, então, quando eu cheguei, eu fui, trabalhei nessa lanchonete, e aí foi aonde eu comprei meu tênis à vista, eu comprei minha mala à vista, e toda vez que eu comprava algo à vista, que eu juntava o dinheiro e comprava algo à vista, eu me achava incrível, porque eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu cheguei com $1 no bolso. E em menos de 3 anos eu juntei $20.000 2 vezes, aqui. Olha só. E eu tenho certeza que foi por conta dessas experiências. Então, quando alguém que gosta de você, te ama, fala assim: "Bruno, Laísa, fica atento nisso, não gasta seu dinheiro desse jeito". Então, a nossa arrogância, o nosso ego faz, assim, a pessoa falar: "Quem essa pessoa pensa que é? Que ela acha, que ela pensa que ela tá falando?". Mas quem tá de fora vê melhor. Então eu sei que esse assunto, quando eu decidi abordar a infância nas finanças, eu sabia que seria algo bem difícil a ser abordado, porque é algo que realmente mexe muito, nos nossos traumas, na nossa vida. Só que é muito importante. Nem todo mundo gosta, infelizmente, não é todo mundo que vai ter esse relato, assim, igual eu tive, com muita facilidade. Algumas pessoas vão precisar de um acompanhamento mais profundo, mas eu acredito fortemente que esse assunto, a gente entrando nele, já vai ser um primeiro start para a pessoa pensar: "Talvez é isso e eu nunca percebi". Legal, nossa, essa ferramenta é muito poderosa. Então, pessoal, eu quero que vocês realmente, você precisa mudar a sua situação financeira, você precisa fazer coisas diferentes. Aí você precisa pensar, você precisa refletir, e às vezes é papel e caneta. Você parar aqui e falar: "Não, deixa eu ver o que eu vou fazer para mudar os meus hábitos", tá? É só um conhecimento que você ainda não possui. Tudo na vida é assim. Então a gente está aqui para passar um conhecimento para você. A Laís é uma profissional fantástica que ela vai te ensinar nessa série de 3 lives, mais a masterclass, ela vai te ensinar tudo, tá? Então o princípio, o que que é? Você analisa os seus hábitos hoje, né, me corrija aí, Laís, se eu entendi, tá? Você vai analisar os seus hábitos hoje. O que que você faz quando você ganha dinheiro? Vai gastando? Você economiza? O que que você faz, tá? Aí você vai refletir no passado, como que era, como que você observava a vida financeira dos seus pais, dos seus tios, enfim, né, do ambiente ali que você cresceu, para você entender da onde que vem esse comportamento, né? A partir que você souber disso, fica muito fácil, né? Às vezes, muito fácil assim, entre aspas, né? Pelo menos você já sabe ali. É um caminho, já é um caminho, já é um começo. Já é um começo.
Aí a gente vai para o passo 2. Então, pessoal, faça esse exercício, tá? Você pode até mandar uma mensagem para a Laísa também, manda uma mensagem para mim, no caso do YouTube, põe aqui na descrição se você quiser compartilhar, tá? Porque isso é o fundamento, né? Igual no esporte. Eu comecei a fazer aula de Muay Thai, Laísa, semana passada. Legal. Aí, primeira coisa, até busquei, Bruno, primeira coisa, cara, fundamento. Fundamento. Distância, né, ele me mostrou ali, postura, eh, caminha, como que faz tudo ali, fundamento, fundamento. Antes de me ensinar a dar o soco, fundamento. Aí sim, a gente foi passo a passo. "Pô, Bruno, uma vez que você entendeu o fundamento, tudo vai ser assim". E em todo o esporte é assim, até na parte mental, tudo, pessoal. Primeiro o fundamento. E esse fundamento aqui, depois você vai ver que as outras ferramentas que a gente vai mostrar para vocês, vocês vão conseguir absorver, e não só isso, vocês vão conseguir colocar em prática. Exatamente. E Bruno, assim como no esporte, na vida financeira também a gente precisa treinar. Então a gente treina força, resistência, habilidade, foco, e com o dinheiro ele é do mesmo jeito, é treinável. É literalmente aquele 1% todo dia. Eu pego os meus sobrinhos e eu falo para eles, eu falo: "Ó, agora a gente tem esses potinhos aqui. Vocês precisam gastar esse $1 agora? Não precisa, então coloca aqui". Entende? Então é treinável, assim como no esporte a gente treina, na vida financeira é da mesma forma. Então assim, igual a gente falou, né, muitos atletas aí eles ganham bem por um período curto, e aí o que que eles fazem com esse dinheiro nessa temporada? É o treinamento. Então a gente precisa ter o treinamento ali do esporte, também tem que ter esse treinamento, esse foco, essa habilidade também com o dinheiro. E se você não tem, na verdade você precisa ter um pouco, porque se você não quer ter, você precisa ter alguém em que você confia 100% para estar fazendo para você. Igual no caso, vamos citar o Neymar, né, porque ele não cuida, a gente sabe que quem cuida disso para ele é o pai dele. Então, mas você precisa ter pelo menos o mínimo de noção para você dar o seu pitaco, entende? É, é. Uma coisa, eu vou até compartilhar aqui pro pessoal, para não vou falar o nome da pessoa, mas teve um atleta de MMA, até falei isso com você, nós do Info, com o off, ele lutou, tá, só para dar um contexto para vocês, pessoal, no contexto do lutador de MMA, eles lutam, sei lá, 3 vezes no ano, 4 e olhe lá, hein, 4 é muita coisa ainda. E essa pessoa, ele lutou, ele faturou o bônus da noite, tá, no UFC, ele ganhou US$ 50.000. Claro que corta um pouco de imposto, então deve ter recebido ali entre 35 a 40 e poucos mil, né. No dia seguinte que o dinheiro pingou na conta, ele apareceu com um carro zero na academia. Aí que acontece, olha só que coisa interessante. Aí não aparece luta, aí machucou o joelho, aí machucou aqui, não fica um tempo sem lutar. Aí o dinheiro, ó, já acabou. Aí fica num desespero, Laís, num desespero para arrumar luta, o que que vai fazer, não consegue. Essa pessoa que eu tô falando teve dificuldade de pagar a mensalidade da academia, que é menos de US$ 200 por mês. Então, assim, um cara que ganhou ali 50.000 tá tendo dificuldade em pagar US$ 200 mensais, na academia, porque ele não teve essa consciência, não sabe administrar o tempo, tá? Então, assim, olha só que coisa incrível isso aí, e eu não quero que aconteça com ninguém, tá, isso aí, porque é o seguinte, você vai competir, você vai lutar, a pressão pelo dinheiro, igual que a gente falou no começo, vai estar tão grande, você não vai conseguir performar o seu melhor. E, Bruno, de acordo com isso que você falou, até fiquei pensando também, e essa situação, isso é muito comum em todas as áreas. A gente vê aí as pessoas que ganham na Mega Sena e depois de um ano já estão pobres, já não tem mais nada. E os livros que eu leio, pessoas bem-sucedidas como profissional e financeiramente, cara, acho que todos eles, a maioria passaram por perda, tiveram assim, foram à falência várias vezes, perderam dinheiro, quebraram empresas. A questão é que você precisa aprender. Ok, isso aconteceu uma, é ótimo. Então, isso aconteceu. Que não aconteça mais, que ele, se ele vir a ganhar uma outra competição, que ele entenda que ele não pode fazer isso mais,
que seja uma lição, um aprendizado, porque se ele continuar repetindo isso, a gente chama isso de endividamento crônico. É uma doença, a gente tem aí, né, as doenças crônicas, então é o endividamento crônico. Você nunca sai daquele ciclo. Ele é um loop infinito. Então, assim, se você não tiver a consciência de que você está pecando naquilo ali, não existe um erro de novo, errar na mesma coisa, eh, ganhou uma competição, ganhou 50.000, ganhar outros 50.000 e fazer a mesma coisa. Se essa pessoa fizer isso, ela tem que se tratar de uma forma, assim, mais a fundo. Porque é nítido, não tem como. Eu estava escutando uma história de um empreendedor, ele falou que ele quebrou 7 empresas dele, mas ele falou: "Em cada uma eu quebrei uma área diferente, então na 8ª eu dei certo". Você pode até perder de novo, mas talvez tentando empreender ou fazendo investimento, fazendo alguma coisa em evoluir, porque eu também já perdi dinheiro e muito, mas tentando acertar. Então isso me deixou mal, me deixou triste, porém quando eu parava para analisar eu falo: "Ok, pelo menos eu não gastei o meu dinheiro todo em bens, em coisas, em materiais", entende? Eu gastei investindo em mim e procurando evoluir, então tá válido. Legal, legal. Tem. Isa, o primeiro livro, na verdade, o primeiro livro que eu li na minha vida foi um livro que minha tia me deu, minha tia Ilse. Foi um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, inclusive eu tenho ele até hoje aqui comigo. Então é um livro que eu sempre guardo com muito carinho. Eh, Ela até colocou assim: "Ah, esse livro vai te ensinar, coisas que, né, nossos pais, né, a gente não tem aí o conhecimento certo para te ensinar". Foi bem legal. Depois eu vou mostrar para vocês, pessoal. Eu guardo esse livro com muito carinho, pra onde que eu vou eu levo ele. É um livro que eu quero que minhas filhas, né, também leiam. E mudou a minha vida, mudou minha história, esse livro, né. Falou assim: "Pô, o que que é investimento? O que que não é? O que que é um passivo? O que é um ativo? Como que é a mentalidade dos ricos", né. Você tem, além do Pai Rico, Pai Pobre, né, que essa é a minha recomendação aí pra galera, tem algum outro livro que você recomenda, que você acha que a galera vai ler e vai conseguir ter um pouco mais de conhecimento nessa questão financeira? Na questão financeira, eu ainda não li o Pai Rico, Pai Pobre. Eu tenho ele aqui no meu PDF, mas ele é um dos mais indicados. Os meus livros, até hoje, que eu li, eles são de desenvolvimento pessoal. Então eu tenho o Seja Foda, do Caio Carneiro, e tam e também tem um laranja, eh, ai meu Deus, ele é um livro que ele tem um palavrão também, só que eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora. Você falar que você fala. Eu vou pesquisar aqui, mas o Seja Foda, do Caio Carneiro, ele fala muito sobre essa questão de quando ele estava evoluindo nas finanças dele, quando ele começou a progredir. Então ele fala sobre princípios. Eu também tô lendo um agora que se chama 10 Princípios Milenares. Então tá um ligado para ao outro, porque quando a gente entende princípios, aí tudo faz sentido, porque se você entende sobre princípios e o dinheiro, gente, dinheiro ele é uma semente. Dinheiro ele é considerado até sangue, porque o que que acontece? A gente para quem é cristão entende, que quando uma pessoa ela está passando por algum problema financeiro na vida dela, você não pode interferir semeando na vida dela dinheiro, porque isso pode te trazer consequências. Eu estou até trazendo um pouquinho pro lado, assim, espiritual, porque o dinheiro ele é espiritual também. Então, quando você semeia ali, talvez você tá tirando o aprendizado daquela pessoa. Então, nada melhor do que a Bíblia também, Provérbios. Provérbios está aí e fala muito sobre dinheiro. Nós temos exemplo de Salomão, nós temos o exemplo também de José do Egito. Gente, a história de José do Egito é a minha história da vida. Eu falo que ela é a minha história. Então, uma pessoa, um rapaz que ele estava numa prisão, então, na prisão ali, e com os contatos, né, falando: "Fala de mim, fala de mim, fala de mim". Então, chegou até o rei algo sobre José. Então,
Faraó, ele decidiu dar uma posição para José, acreditou, né, porque José, ele tinha sonhos, então ele sonhou algo e ele levou isso para Faraó, então Faraó pegou e falou assim: "Opa". Então o que que José faz? José, ele administra o reino. Enquanto tá todo mundo ali na bonança, na comida, todo mundo bem, ele já estava pensando à frente, ele já sabia o que iria acontecer 5 anos à frente, no tanto que quando veio a crise, somente o Egito estava ali preparado. Por quê? Porque ele pensou à frente. Então, assim, nada melhor do que a Bíblia para falar sobre finanças também pra gente, porque as pessoas falam: "Ah, tem mania de demonizar o dinheiro". Não, Jesus, ele era sustentado por viúvas ricas. Então é a questão de domínio. Quem te domina? Você domina o dinheiro ou ele te domina? O dinheiro que você ganha hoje, a gente tem que entender que ele não é para você pagar conta, ele não é para o agora, ele é algo para longo prazo, entende? É muito profundo. Bacana, muito bacana. E essa palavra, né, de domínio, né, é a nossa palavra, né, por isso que eu coloquei o nome do programa de dominação, porque realmente precisa dominar todos os aspectos da nossa vida. Todos os as Não só o aspecto mental, né, que eu sou responsável por vir a mesma frase nessa parte, mas também o aspecto físico, né, o tático, o estratégico. Aí você precisa dominar os seus relacionamentos também. Aí você precisa dominar as suas finanças, tá? Inclusive, eh, problemas financeiros também é um dos grandes fatores que causam relacionamento aí com o marido, esposa, enfim, divórcio, é um problema muito grande, tá? É o maior, a gente acha que é traição, né, mas a maior causa, assim, de separação, de problemas no casamento são as finanças, porque ou os 2 não têm o controle. Ou os 2 não têm o controle, ou um tem e o outro não tem, aí fica cansado e passa isso para os filhos, né. E nós, assim, que somos filhos também, só a gente sabe o que que, as ações dos nossos pais que respingaram na gente, e como adulto você não pode voltar e ficar culpando os seus pais. Você tem que trazer ali para você bater no peito e falar: "Cara, agora é comigo, eu que tenho que resolver isso", porque senão a gente entra num buraco, assim, que vai ser difícil de sair. Então, aquele ditado que fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, ela é muito real. Ela é muito real. Então, ó, eu morei no Rio de Janeiro, eu morei de frente pra favela, eu ia pra baile funk. Quem olha pra mim hoje em dia é muito engraçado que quando eu conto isso, todo mundo fala: "Nossa, você?" Eu falo: "Sim, eu", e eu gosto muito, eu amo falar isso, porque pra gente mostrar para as pessoas que sim, a gente tem jeito. Então, a criança que eu fui formado, o ambiente em que eu fui formado, pelas estatísticas, não era para eu estar aqui onde eu tô. Então eu ia para baile funk, de favela, fazia tudo de errado, matava aula, era uma das piores alunas, assim, e na faculdade que eu comecei a ver que eu não era burra, que eu não era uma das piores pessoas. Então, quando essa a minha habilidade e facilidade de falar, todo mundo fala: "Nossa, você fala muito bem". É até difícil, assim, eu falar assim: "Ah, eu sei", porque o meu professor, o pior professor da faculdade, que ninguém gostava dele, porque ele cobrava muito, ele já tinha falado isso pra mim. Então eu gosto de contar a minha história para as pessoas, porque a gente pode ser quem a gente quiser, independente do que tenha acontecido com você. Não é fácil, eu não tô falando que é algo fácil, mas a gente precisa conviver com pessoas. Eu comecei a observar pessoas em que eu admirava inteligência. Começou pela desorganização, eu era desorganizada, eu olhava as pessoas que eram organizadas, eu ficava: "Eu quero ser assim". E hoje eu sou uma pessoa organizada. Preciso melhorar, mas eu evolui muito. Então, quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para minha infância, para minha adolescência, e eu olho a mulher que eu sou hoje, e de ver que as minhas irmãs, que os meus sobrinhos olham para mim, amigos, e admiram a pessoa que eu sou, e eu falo: "Cara, que legal, porque eu tô criando um legado". E era alguém que tinha tudo para dar errado, não era nem para eu estar viva, pelas coisas, assim, que eu já fiz na minha vida. Então a gente pode ser quem a gente quiser. Você literalmente, você tem que acordar, você vai falhar. Esse negócio que: "Ah, não",
A gente vai errar, a gente vai falhar, mas é aquilo, eu vou falhar, eu vou errar até eu dar certo. Mas É muito poderoso, é muito poderoso. o seu passado não vai te definir, você tem uma decisão a tomar. Não vai defender. Decisão é aquilo, você tem uma escolha, pessoal, isso que é importante você definir. Você tem uma escolha e a escolha ela é sua, é de sua responsabilidade. Você pode ir pra academia, você pode ficar em casa comer um chocolate, você pode ler um livro, ou você pode ficar no Instagram o dia inteiro, fazendo alguma coisa pra te ajudar, tá. E é sua escolha. E a Laís, ela escolheu mudar os rumo tá, então assim, o seu passado não vai te definir, vamos olhar para frente e focar no agora, porque a sua decisão de hoje vai definir o que vai acontecer com você no futuro, tá. Exatamente. E isso que a gente, tá fazendo aqui, Bruno, é propósito, porque você poderia muito bem, eu sei o profissional que você é, então você poderia muito bem estar aí atendendo os empresários, atendendo o pessoal e problema do outro, mas isso aqui é propósito e literalmente fazer a diferença. Eu tenho certeza que alguém que está assistindo ou que vai assistir cada palavra que está sendo dita aqui, isso vai ajudar uma pessoa. Se isso aqui atingir uma pessoa e mudar uma vida, isso aqui já foi um sucesso, já é um sucesso o que a gente está fazendo, porque ela transformou a vida de uma pessoa, assim como alguém que falou algo pra gente ou algum vídeo que a gente viu, algum podcast que a gente viu na internet transformou a nossa vida, e a gente está replicando isso. Então, é basicamente esse o nosso propósito. Legal. Ó, pessoal, então, ó, essa primeira live aqui, olha isso como foi recheado de conhecimento, tá, de filosofia, coisa para você pensar, refletir, para que na próxima aula a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é a autossabotagem do seu futuro financeiro, então a gente vai entrar nessas crenças limitantes que você possui, vai ser bem legal. E aquilo, compartilha essa live, você que está no YouTube também compartilha esse vídeo. Todos os meus atletas, eu vou botar na tarefa, você vai colocar aí na sua agenda de assistir. Todos eles têm que assistir as 3 lives, mais a masterclass, mais a aula que eu vou fazer só exclusiva para eles, porque isso aqui vai mudar o rumo da carreira de muita gente, independente de ser atleta ou ser empresário, tá? Isso serve para todo mundo. E eu quero que vocês compartilhem, que vocês assistam, que vocês anotem, assista de novo, porque é uma live curta com muito conhecimento para te ajudar. Então, o propósito aqui é para te ajudar, É verdade. tá bom? Tá vindo em troca, o seu comprometimento é você compartilhar isso aí com seus amigos, com as pessoas que você conhece, porque uma sociedade com mais conhecimento, mais rica, todo mundo prospera, tá? O mundo, ele é abundante, pessoal. Tem dia para todo mundo, tem tudo para todo mundo, tá? Não, essa mentalidade de escassez, ela é terrível. E a gente precisa mudar isso aí, tá? Que vídeo, a gente vai botar. Exatamente. Compartilhar o conhecimento. Exatamente isso que a Laís está fazendo aqui. Ela poderia, de novo, estar com a família dela, com os amigos, tá? Ela poderia estar fazendo aula, poderia estar. Tanta coisa que a gente poderia estar fazendo aqui, mas ela resolveu dedicar o tempinho dela aqui pra gente. Então, eu vou pedir para vocês seguirem ela, tá? Sigam ela lá. O conhecimento dela, o que ela faz no Instagram dela, é um negócio assim, espetacular, tá? Então, calma lá, siga, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa com o conhecimento da Laísa, tá bom? Laísa, dá um tchau pra galera aí. Nós vamos, vamos nos ver na próxima segunda-feira, às 8h30, nesse mesmo canal, tudo certinho, por aqui. 8h30, 8h30 do Brasil, 7h30 dos Estados Unidos, e você colocou um outro horário, é Portugal? É Europa? Coloquei o horário da Califórnia, que tem vários alunos lá na Califórnia. Calif Não, tem 7, 6, 5, 4, 4h30 lá na Califórnia. Ótimo, perfeito, muito obrigada, fiquei muito feliz com o seu convite, e é isso, vamos agregar, evoluir todos juntos, porque vocês aprendem e a gente aprende também. E é isso, até segunda-feira, convidem pessoas, chamem pessoas, porque quem sabe a gente não faz um presencial aí, né, Bruno? Ô, legal, ó, e a Laísa, ela faz muito evento ao vivo, viu, pessoal? Inclusive, ela vai palestrar essa semana, e tal, ela é chique, mas o impacto que ela faz é um negócio gigantesco. Tem que ser. E então é isso, a gente pode fazer um evento presencial sim, eu já tenho isso na minha cabeça já, e você tá dentro já. Mas você já pode utilizar isso, né?
Fica pra parte do Pô, já tô feliz. Ótimo, brigadão, obrigada a todo mundo. E é isso, precisando de algo, algum suporte, dúvidas, desabafo, tá aí meu Instagram, @estevãolaísa, tá bom? Estou disponível. É isso aí, pessoal. Ó, nos vemos na próxima semana. Comentários, perguntas, é só mandar aqui pra gente, tá bom? Ótimo, obrigada. Tchau, gente, pelo Deus.